Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai responder uma questão de vestibular e você vai estar bem aí nas suas provas de vestibulares. Eu sou o professor Maicon Cisoto, sejam bem-vindos aqui então, aonde a gente vai ver uma questão da UDESC, uma questãozinha da UDESC. Se você aí fez a UDESC de 2023, vestibular de inverno, tá? Se você fez essa prova foi nos últimos dias aí, quem sabe essa questão aqui não te ajuda. Lembrando que eu estou sempre colocando questões aqui, eu só estou colocando a UDESC agora porque foi uma das questões e uma das provas que eu fiz quando eu fiz o vestibular. Inclusive eu passei para engenharia, acabei não fazendo, fui fazer física e hoje em dia sou o professor, estou aqui para te ajudar a você fazer a engenharia e ser um dos melhores da sua turma. Inclusive, aproveita aí e curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para mais gente, tá? Conseguindo uma aprovação também, tá? Você precisa de mais amigos e colegas engenheiros, não precisa? Vamos lá, então. Gente, o seguinte, ó. Uma questãozinha de verdadeiro ou falso, ela sempre é muito importante para a gente conseguir entender mais assuntos, tá? Então, quando for verdadeiro ou falso, não vai ser somente um assunto, vai ter cada item aqui pode ter um assunto diferente, né? Assim como cada item pode ter a mesma coisa falada de formas diferentes. Tá? Então, ele vai te buscar aí mais informações. Se você tem o costume de estudar por questões de vestibular, escolha as questões de verdadeiro ou falso. Vale muito a pena. E a UDESC cai muito na UDESC disso, cai muito na UFSC disso. Tá? Cai bastante no Paraná, cai bastante disso aí também. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Se x e y são números reais positivos, tais que x é menor do que y. Tá? Gente, isso aqui é um assunto de inequação, mas ele falou assim, ó, professor, é sobre raiz quadrada. Então em algum momento vai ter raiz quadrada. E ele deu essa afirmação aqui, ó. Já que o x é sempre menor do que o y, então a raiz de x vai ser menor que a raiz do y, vai sim. Por que ela vai sim? Vocês viram que eu coloquei a raiz depois aqui, ó? Se você pensar que uma inequação seria mais ou menos assim, né? O x é mais leve, então o x está lá em cima e o y está aqui embaixo. Se você realizar a mesma operação dos dois lados, significa que a conclusão dele vai criar sempre a mesma solução, tá? Vai manter sempre a mesma inclinação de desigualdade. Então, aqui, se eu colocar a raiz, eu coloco a raiz dos dois lados e eu mantenho, então, esse sinalzinho aqui. Né? Poderia fazer a mesma coisa com o quadrado. Coloco o quadrado dos dois lados e o sinal se mantém. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma operação dos dois lados da minha igualdade, tá? Poderia também ser um acréscimo, né? Se eu somar um desse lado e somar um desse lado, também daria. Se eu subtrair um desse lado e subtrair um desse lado, também daria. Eu manteria aquela minha balancinha desnivelada, né? A minha inequação funcionando. Só tem um caso em que isso não funcionaria, seria no caso da multiplicação por menos 1. E se você sabe o motivo disso, deixa aí nos comentários para ajudar o pessoal que quer aprender a respeito de inequação, né? Ah, por que você não fala? Porque essa nossa aula é uma aula de raiz quadrada, gente, tá? Então, como é que a gente resolveu esse assunto de raiz quadrada? Entendendo um pouquinho de equação e inequação, né? Ah, professor, mas você não falou se raiz quadrada é um assunto básico, médio ou difícil. Gente, a raiz quadrada é um assunto básico, tá? Ele é o final das operações, a gente tem a operação de soma, de subtração, multiplicação, divisão, mas não acaba por aqui. A gente também tem a potenciação, né, da pote, e a gente tem a raiz, tá? Isso que eu nem falei aqui, ó, da divisão, que a gente vai tirar aqui números primos, que são os fatores primos, tá? Que também são assuntos básicos, né? Se você pensar só nas operações, pensa nessas 6, não são 4 mais, são 6, né? E a raiz é uma delas, tá? Então é um assunto básico? Sim, né? Aqui ela acabou entrando junto com o assunto de inequação, tá? E aí, então, você deveria saber esses dois assuntos, né? E inequação já não é tão básico assim, é médio, tá bom? Aí, na segunda ali, o que que ele fala? Vamos dar uma olhada, então, como é que fala? No segundo afirmação. Vamos ver se é uma afirmação verdadeira ou falsa. Se a solução, se S é igual ao conjunto de menos 16 e 16, ele é o conjunto solução da equação. Então, opa, olha um outro assunto aqui, equação. Lembra do assuntinho de equação? Eu gostava de fazer equações, hein, gente? Você gostava? Se você gostava aí, vale muito um curtir aqui que eu deixo, vale muito um comentário que eu deixo um coraçãozinho para você aí, dizendo que eu também adoro equações, né? Gente, primeiro que é diferente você fazer isso daqui e escrever isso daqui, ó, 16
igual a 4, tá? Por que que isso é diferente? Porque aqui não é uma equação, aqui simplesmente você está resolvendo, solucionando isso, operando, né? Então, você tirou a raiz quadrada. Agora, aqui não, aqui você passa por um processo de reflexão, você tem que pensar, está equacionando. Qualquer valor que eu coloco aqui no x, isso é verdade? Não. Então, você precisa de uma solução. Quais são os valores da solução que eu coloco ali? Ah, professor, quando a gente resolve, e tira a raiz do número 16, a gente pode ter o valor tanto 4 positivo quanto 4 negativo. Tá, isso é verdade. Por quê? Porque o 4 negativo também se transforma em 16. Mas ali ele não falou isso, ó. Ele falou que a solução é menos 16 e também a solução é 16. Tá? Então significa que se eu substituir aqui dentro o menos 16 ou o 16, é verdade. Né? Se você substituir o 16 positivo, acho que todo mundo concorda comigo, é verdadeiro, com certeza. Só que se você substituir o 16, deixa eu trocar de cor aqui. Se você substituir o 16 negativo, o que acontece? O 16 negativo, ele fica falso. Por quê? Porque ele ficaria raiz de menos 16 dizendo que isso é igual a 4, e isso aqui não é uma verdade. Isso aqui não é uma verdade matemática. A gente não calcula a raiz real para número negativo. Então, ele não pode ser uma solução. Então, essa minha segunda aqui, ela é falsa. Tudo bem, gente? Gostaram da minha explicação? Se gostaram da minha explicação, se inscreve no canal. Todo professor precisa de uma ajudinha aqui sempre. Vamos ver a próxima. Opa! Seja A, né? Para começar, o cara já bota uma letra ali para te confundir. Sim, né? Ele bota uma letra para não precisar ficar falando todos os números. Imagina ele falar todos os números. Ainda mais se ele for um número real positivo. Então seria o 0, o meio, o 1, o 1,5, o 0,6, até fora o negativo. Então, partindo aqui do zero, para frente pode ser todos os números. Então, ele chamou isso de A. Pode ser todos os números, tá? Então ele falou, um quadrado de área A tem lado igual a raiz de A. Opa, então o A, você já sabe que o A ele é positivo, então a minha área existe, é uma área que existe, né? Se ele fosse negativo, eu não poderia calcular a área, gente, porque não existe área negativa. Então tudo isso vale A. E uma coisa que ele falou que não é um retângulo, ele é um quadrado. Vamos melhorar isso aqui. Então ele é um quadrado de lado A. E se você lembra as equações, né? A área é igual ao lado ao quadrado, certo? Então, ele vai falar que o lado é igual à raiz de A. Como é que a gente resolve isso? Bem semelhante ao que a gente fez com a inequação ali, ó. A gente pode extrair a raiz dos dois lados aqui, ó. E quando a gente faz isso, a minha a, perdão, a raiz do A vai ser igual ao L, né? Porque a raiz quadrada se cancela com o quadrado. Então, eu posso inverter a minha igualdade, lembrando que a minha igualdade é igual se fosse uma balança, né? Então, se eu quero saber o valor do L, basta deixar ele sozinho, não importa o lado, na esquerda ou na direita. Então, nesse caso, eu só vou inverter para ficar melhorzinho para explicar para vocês. Então, o lado é raiz de A. Professor, não deveria colocar ali mais ou menos? Gente, deveria sim colocar mais ou menos, mas só que devido ao fato dele chamar isso dentro da geometria, quando ele envolveu com a geometria, as medidas não são negativas, né? Não existe menos hipotenusa, não existe menos cateto oposto, não existe menos lado. Tá? Então, qual é o valor que eu ignoro pela lógica? Eu ignoro o valor menos aqui, então, tá? Aí ele fica positivo, deixando, então, né, essa minha afirmação verídica, verdadeira. Ah, já chegou na resposta. Será que já chegou na resposta mesmo? E será que não vale a pena ver as outras duas? Né? Então, aqui essa terceira é verdadeira, verídica, né? E a gente vai ver, então, a terceira. Dá uma olhadinha aí, ó. A quarta, perdão. Dado um número natural n, opa, natural, gente, é o número que está na natureza, então a gente tira o zero, não está na natureza, a gente põe o 1, a gente coloca o 2, a gente coloca o 3, né? Então a gente coloca valores para cima aí, sempre de unidade em unidade, de 1 em 1, né? Então n, ele é um número irracional. Ih, lascou-se. Né? O número irracional, gente, ele seria então a solução, por exemplo, da raiz de 2.
tá? Então, ele é uma dízima não periódica em que você jamais chegaria nesse valor a partir de uma fração, ou a partir de uma potência, ou a partir de uma divisão, tá? Então, o que que você faria? Você só consegue chegar nele a partir da raiz quadrada, né? Ele é 1,41, não lembro agora, alguma coisa, tá? Se você lembra, deixa aí também, que ajuda todo mundo, tá, gente? Eu tô falando deixa aí também, porque ajuda todo mundo que vai vir depois aqui dar uma olhada no canal, né? E aí ele falou assim, então, a raiz de 2, por exemplo, a raiz de 2, que é o número irracional, se eu fizer isso duas vezes, também será um número irracional? Gente, todos os resultados que são irracionais, eles seguem esse dilema aqui. Vamos pensar no número π. Meu Deus, professor, esse número π ele é irracional. Olha só como que ele é. 1, 4 e vai. 1, 4, 1, 5, 9, não me lembro agora. Tá? Então, se eu fizer ele vezes 2, essa dízima que está aqui, em algum momento ela vai deixar de ser dízima, ou ela vai sempre continuar sendo uma dízima? Né? E a resposta que a gente tem, gente, é que acontece que esse valorzinho que está aqui, ele só saiu dali porque ele é um número no sentido de ser um número inteiro, ou ser um número fracionado, que é um número racional, ou ele ser um número natural. Então, ele saiu dali pelo fato dele não ser irracional. Mas quando a gente faz esse produto aqui com um número irracional, ele se mantém ainda na irracionalidade. Né? Então, por exemplo, aqui assim, ó, quando a gente bota a reta numérica, a gente tem os números aqui, botar o 2, o 3, o 4, o 5, botar o 6 e o 7 aqui. Ó. Ah, mas por que isso? Vocês vão entender. Ó. Se eu pegar o π e fazer o π vezes 2, o π é esse número irracional que fica ali, né? 3,14. Então, ele fica bem aqui no 3,14. E se eu fizer ele vezes 2, ele vai parar lá no 6,28, 30, alguma coisa, tá? Então, o que que significa aqui? Significa que eu preenchi dentro da minha reta numérica outro buraco em que eu não conseguiria chegar ali a não ser a partir do número π, a não ser a partir da raiz de 2. Né? Então, eu preenchi essa minha lacuninha ali. Tá? E quando eu faço isso, eu estou preenchendo o espaço que seria o espaço de um número irracional. Né? Você pode ver isso também de uma outra forma, que seria verificando a teoria dos conjuntos. Certo? O que seria a teoria dos conjuntos? Então, eu tenho um conjunto N. Lembram disso? Lembram disso? Eu gostava de fazer questões dessas. Inclusive, são questões de lógica muito inteligente para se cobrar numa prova de vestibular, hein? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais, quociente, né? E aí a gente tem mais os números, quem está faltando aqui? Números. Opa, esse é do ladinho. Esse não fica aqui, ó. Esse fica de ladinho, assim, ó, grudado. Tá? Os números irracionais. E tudo junto, a gente tem o conjunto dos números que existem. Números reais. Tá? E dentre essas operações aqui, pessoal, os racionais, os inteiros, os irracionais, a gente tem operações dentro deles. Né? Operações básicas, né? Tipo, os naturais eu consigo ir para frente, para trás, mas não pode passar do zero. Os inteiros eu posso para frente, para trás, passar do zero. Mas eu não posso ter os meios, metade. Então, aqui nos quocientes, nos racionais, né? Eu posso ter as metades. E nos irracionais, eu também tenho várias operações. E uma das operações que a gente tem é que se você multiplicar um número racional por um número natural, vou botar aqui o número racional de i, por um número natural, ele continua sendo um número irracional. Tá? Você só multiplicou ele algumas vezes, então ele continua sendo irracional. Tá? Então aqui é uma coisa que ela é verdadeira. Agora eu tenho resposta. Tá bom, gente? Agora você tem resposta sim, você já achou a sua resposta ali, né? Pode deixar aí nos comentários, pode ficar feliz. Mas o mais importante de tudo, será que você olhar a última aí não ajuda a sua vida? Já que você sabe a resposta? Vamos ver. Para qualquer número real A, isso daqui é sempre verdade. Então, o raiz de A ao quadrado vai ser sempre igual a A. E a resposta é não. Né? Por que a resposta desse caso aqui é não? Falso. Porque está ali, é a única que pode sobrar, é que ela é falsa, a última. Então, bota o F ali e marca a sua respostinha lá. Gente, tudo bem, na hora do vestibular você ia fazer isso, mas no final da minha aula aqui você vai me acompanhar e vamos finalizar aqui com sucesso, né?
Qual que é a diferença aqui, ó, de raiz de 16 igual a 4 e x ao quadrado igual a 16? Qual é a diferença, tá? Qual é a diferença? Primeiro que isso aqui é uma expressão numérica, né? Isso aqui responde alguma coisa que a pessoa está buscando, tipo a geometria ali do objeto, pode ser, né? E isso daqui responde uma coisa mais profunda. Como assim mais profunda? Significa que eu tenho soluções, né? Nesse caso aqui, se eu colocar o valor de 4 ali, x igual a 4, responde a minha pergunta também. Mas se eu colocar aqui o valor de x igual a menos 4, também responde. Ou seja, a minha solução ela aumentou um pouquinho. Por quê? Devido àquele número quadrado, né? O nome dessas coisas aqui são raízes. Então, as minhas raízes serão as minhas soluções. Né? E quando eu tenho, então, um número ao quadrado, ele pode ser negativo também, porque menos. Um menos é igual a mais, o que faz retornar essa minha verdade aqui. Tudo bem? Então, aonde eu consigo usar isso para provar que essa última aqui é falsa, então? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você pode substituir qualquer valor ali, né? Se você colocar ali, por exemplo, é, o valor menos 4, você chegaria na resposta. Tá? Como assim? Porque você teria aqui a raiz de menos 4, então seria menos 4 ao quadrado, tá ruim meu mouse. Então, A igual a menos 4. Né? Então, aqui vai dar raiz de 16 positivo. Então, o A, raiz de 16 é igual ao A. E aqui deu 4. Opa, igual a A. Né? Então, isso satisfaz a minha resposta? Não, isso não satisfaz a minha resposta. Tá? Por quê? Por causa que quando eu já tenho a operação nesse formatinho assim, eu vou chegar numa resposta ali, né? Que seria então o 4. Quando na verdade, ó, ele me deu, ele afirmou que o resultado aqui, gente, está sendo positivo, tá? Por isso que o Azinho está ali sendo positivo. Tá, então respondeu positivo. Mas aonde entra o menos 4? Não entrou. Não entrou, tá? Então essa afirmação é uma afirmação do tipo falsa. Ele deveria ter colocado aonde? Ali no finalzinho, ó. Bem aqui nesse finalzinho. Opa, A igual a mais ou menos A. Tudo bem? Então, o que faltou foi esse sinal de negativo aqui embaixo. Ah, só por isso? Para você entender que o sinal é sim importante e ele pode invalidar inteirinha a sua questão se você não entender ele. Resposta correta, letra C. Você pode ir lá no gabarito e ver que realmente é a letra C. E eu vou ficando por aqui. Gente, se essa minha aula te ajudou, vou pedir para que você se inscreva, me ajude, compartilhe esse vídeo. Claro, né? Se eu te ajudei. Se eu não te ajudei, deixa nos comentários aí uma forma de eu conseguir melhorar essas aulas para te ajudar na próxima aula. Um grande abraço para você, professor Michael aqui. Tchau, tchau.